Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. O livro da vez é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Nós estamos na parte 2 do livro, né? Hoje nós começamos a parte 2 do livro e vamos seguir com pelo menos uns 3 capítulos, 4, né? 18, 19, 20 e 21. Quem está chegando aí, seja bem-vinda, bem-vindo. Nosso livro, deixa eu colocar a amiga Greta aqui. Esse livro é incrível, gente. Para quem ainda não conhece, né, a autora é Elori Gottlieb. Eu não sei falar muito bem. Oi, amiga, tudo bem? Tudo certo. Ela é terapeuta também, né? Psicoterapeuta. E ela vem trazer várias informações sobre a terapia por meio da própria experiência com seus pacientes e da sua terapia pessoal. Então, é um livro incrível. E nessa parte 2, muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler. A gente se identifica com várias coisas, tanto quem é terapeuta como quem faz terapia, né? Bom dia para quem está chegando aí, Amanda, Bibo. E hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre... vou falar o nome dos capítulos aqui. Tá. Sexta-feiras, às 4 da tarde. O que sonhamos, a primeira confissão e terapia com camisinha. Achei o máximo esse nome. O livro tem sido muito interessante, né, amiga? Muito leve, muito gostoso de ler mesmo, assim. Gente, para quem não é da área, é super interessante também, mesmo, de verdade, porque é muito tranquila a linguagem que ela utiliza, né? Então, assim, é bem quem faz terapia, quem não faz terapia, quem é terapeuta, a linguagem que ela utiliza e, na realidade, é o mundo da terapia, né? Então, ela traz bem essa questão do mundo terapêutico, seja na visão de quem é o profissional, seja na visão do paciente. Tô ligando Parte 2. Iluminei. Tá me vendo hoje? Tô! Que bem! Eu só não vejo quem tá entrando. É? Oh, meu Deus! É muito chato essa história de não ver quem tá entrando, mas tudo bem. Parte 2, né? Isso. Vamos lá? Você quer ler essa frase? Vamos lá. A sinceridade é um remédio mais forte do que a simpatia, que pode consolar, mas geralmente estimula. Muito bom. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast sobre recursos humanos, né? E uma das pessoas que estava, que é lá o podcaster, ele falou uma coisa assim que apoia que se acabe com a mentira branca, sei lá o que ele... Branda, né? Que expressão que ele utilizou. Porque ele estava dando um exemplo assim, que às vezes você está em casa com um filho doente, mas mesmo assim, quando alguém te liga do trabalho ou vai falar com você por que você não está trabalhando, ou por que você não vai no compromisso, que às vezes a pessoa inventa uma outra coisa, né? Tipo, meu carro quebrou, então não vou poder entrar na reunião, e não consegue falar a verdade, que é por causa de um filho doente, porque socialmente é mais aceitável quando o carro quebra do que quando o filho... Né? E é igual eu acho que na terapia tem uma coisa muito assim, que às vezes a pessoa, ela quer ser vista bem pelo terapeuta, ser bem vista pelo terapeuta, que é uma coisa que ela tem trabalhado bastante aqui no livro, né? E para ser vista, a pessoa às vezes omite informações ou mente informações. Então, eu tô bem, sendo que não tá. Eu não me incomodo com isso, sendo que incomoda, né?
porque não quer transparecer, não quer mostrar a sua vulnerabilidade, mas ali é o espaço para isso, né? Então, e mesmo com filhos, às vezes a gente usa, né? Então, acho que a sinceridade é realmente o grande passo para a verdadeira relação, para mudança. Em tudo, né? E como ser Muito verdadeiro, né? É nessa questão mesmo, de como que a gente fala a verdade. Bom Né? dia, A Prima. sinceridade. A Ritinha. A A Ritinha Rita, tá bom mandando um oi dia. aqui. Bom, Vamos esse lá. capítulo, Sexta-feira, às 4 sexta-feira. da tarde, significa, gente, que é o horário onde o grupo de psicólogos se reúnem para discutir o caso. Eu fazia mais isso antigamente, sabe, Greta? E me deu até uma vontade de voltar a fazer isso. Eu Né? faço online, né? Mas eu tenho vontade de fazer presencial de novo. Não, eu tenho vontade de fazer online mesmo, porque às vezes quando eu tô com um caso difícil, alguma coisa assim, eu procuro um colega que é da mesma linha que eu para conversar, tal, mas acho interessante isso que eles fazem aqui, que toda semana eles podem discutir os casos entre eles. Muito bom, é Gente, riquíssimo isso. São lembrando, supervisões, né? São supervisões. lembrando que essa discussão não se levanta nome de Sigilo. tem sigilo. A gente Questão do não, sigilo. a gente Isso. nunca vai falar quem é esse paciente exatamente, né? Ou qual é o nome dele. Nada disso é falado, né? Só o caso que é trabalhado para a gente ver se o caminho que nós estamos seguindo é legal, tá dando certo. Que às vezes a gente não enxerga. E muitas vezes a gente pensa que nem aqui no caso dela, né? Ela trouxe o caso da Beca. Da Beca. Que ela não consegue, ela sente que ela não vai adiante com a Beca. Porque a Beca é sai do lugar, assim, é uma paciente que não sai do lugar. Isso. É uma paciente que quer conduzir a sessão, né? Quer direcionar a sessão e não fala o que precisa ser falado, não aceita nenhum tipo de reflexão não gosta, que ela né? faz. Quando ela tenta ir um pouco mais profundo, ela se esquiva, que é o perfil da Beca. E aí ela traz isso para essa discussão de grupo aqui, e o próprio grupo entende, né? Questiona, mas por que você está com essa paciente? Né? Se essa paciente não criou um vínculo. Porque assim, quando o paciente não passa um tempo e o paciente não consegue se abrir com o terapeuta, né, com o psicólogo, é um sinal de que não foi constituído o vínculo terapêutico. Não rolou, né? E não significa que isso é culpa do terapeuta. Então, às vezes, o psicólogo, ele tenta ficar ele insiste, né, na terapia, porque é como se fosse um fracasso para ele não conseguir levar isso adiante. Mas, na verdade, não é. Não é. Porque não depende só dele. E aí eles questionam, mas você já tentou tal coisa? Você já tentou tal coisa? Ela vai falando que tentou. E mesmo assim não funcionou. Então fica bem nítido que o problema é que a paciente não quer se abrir. Não se abre. Ela não. E é, na realidade, a maneira realmente que a paciente lida com tudo, com todos os relacionamentos dela, não só com a terapia, né? E eu lembrei muito de supervisões minhas, de professores que eu tive, até mais recente mesmo, nos grupos de supervisões, né? Que é muita. Eu tinha um supervisor de Campinas, da área da bioenergética, com um olhar sistêmico bem forte, e a gente, quando a gente fazia supervisão, era eu e mais 3, a gente fazia supervisão com ele. Ele vinha de Campinas para cá. E aí ele fazia umas questões muito profundas com a gente com relação àquele paciente. E é bem isso que ela traz nesse capítulo, né? O como é importante a gente olhar para aquele paciente que de alguma maneira está no incômodo, não está legal. O que aquele paciente está trazendo que é nosso para também ser visto, né? E o que a gente aprende com aquele paciente. E aí é um mergulho, né?
assim, a supervisão dessa forma é um mergulho muito profundo em nós mesmos, profissionais. Sim. Quando eu faço supervisão com o pessoal que eu faço, né? Eu tenho um grupo de supervisão onde eu dou supervisão. Uma das primeiras coisas que a gente fala é muito isso, né? O que você sente quando você atende aquele paciente. Porque muito do que a gente sente quando a gente está atendendo tem muito a ver com isso, né? Sim. São sinais, e mergulhar, né? São sinais. E mergulhar nisso é incrível, maravilhoso. E eu achei muito legal isso, porque várias vezes, né, eu me senti assim, impotente. Sim. Diante de um paciente, né? E é o paciente silencioso, porque ela não é uma paciente silenciosa, ela é uma paciente que não se entrega à terapia, mas ela traz os problemas dela, ela conversa, né? E ela traz à tona várias coisas assim que dá para ser trabalhado na terapia, que material que a gente chama, né? Que a gente fala assim, é um material que pode ser trabalhado terapeuticamente, mas ela não permite esse trabalho, porque ela está sempre certa, o ponto de vista dela é único, né? Quer dizer, é o único ponto de vista dela sempre, né? Não tem como, mas assim, ela não enxerga que existam outros pontos de vista, que existam outras possibilidades. E aí, então, isso me deu uma paz, né, muito grande, principalmente com os pacientes silenciosos, né, que vêm para a terapia sem conteúdo, né, são monossilábicos, né, que eles viram e falam, não sei, não tenho o que te falar, a minha vida está numa rotina, é tudo igual da semana passada, e aí eu sempre tenho que resgatar, né, mas afinal, o que você está fazendo aqui? Né? Como que a terapia vai te ajudar? Porque na TCC, né, na cognitivo comportamental, a gente atua diante daquilo que o paciente traz. A gente tem ferramentas? Tem ferramentas para trabalhar o passado da pessoa, tem ferramentas para puxar, né, o assunto, os problemas, mas quando a pessoa é monossilábica, é muito difícil até dela corresponder com as terapias. Então, às vezes, né, eu fico pensando, se para TCC é difícil, como que é para outras terapias que depende única e exclusivamente, quer dizer, que depende muito do diálogo. Eu lembro, né, de alguma aula que nós tivemos aí, que eu não vou saber precisar qual era a aula, que a professora relatou um caso que a pessoa entrou na sala e o terapeuta começou a conversar com a pessoa não desenvolveu, ele falou, então nossa sessão acabou, não tinha nem 10 minutos de sessão. E a pessoa virou e falou, mas eu tô te pagando por 50 minutos. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, se você não tem o que conversar comigo, você fica aí, sentada, né? Você quer ler um livro? Você quer fazer alguma coisa? O tempo que você tem aqui, né? A pessoa foi fazer outra coisa. Tipo, o que eu entendi ali da história é que a pessoa ficou 50 minutos lá, não houve nenhum tipo de terapia. Então, né, eu acho que é confortável. Confortável não, mostra pra gente. É legal sobre entender. Nossa, né? Yudi, apareceu. O Bibo é muito interessante tudo isso. Aqui. Né? Oi? Sim. O Bibo passou por aqui, mas acho que já foi embora. Muito interessante tudo, porque, por exemplo, uma coisa que eu adorei nesse capítulo é quando ela fala assim, né? A terapia não pode ajudar pessoas que não sejam curiosas sobre si mesmas. Sim. E é muito maravilhoso quando realmente o paciente mergulha nas curiosidades de si, da sua própria história, de como é que é. Vocês são clandestinos no trabalho. Beijo, Yuri. Obrigada. Obrigada pela visita.
E é muito interessante isso. Por exemplo, eu tenho, como tem algumas abordagens, uma delas é da bioenergética, que é corporal, a hora que o paciente fala para mim que tá tudo bem ou que entra numa rotina, eu faço uma leitura do corpo ali na hora, né, Dani? E aí eu falo, tá tudo bem? Então, olha, teu corpo tá me mostrando assim, assim, assim. Faz sentido? Faz algum sentido? Aí ponto, né? Aí chega. Muitas vezes Eu acontece faço um isso. questionamento também, mas tudo é não, né? Muitas vezes a pessoa, não. Ou eu falo assim, mas isso está me parecendo tal coisa. Não, para mim não é isso. Aí fica muito difícil de trabalhar aquela pessoa. Então, uma coisa que eu acho que ficou bem claro para mim nesse capítulo aqui, né, que além da importância de ter outros profissionais da mesma linha de atuação para ser discutido, né, Sim. ou até mesmo que não seja da mesma linha, mas às vezes não é da mesa, mas acrescenta muito. Que mostra, né, um outro ponto de vista, quanto é importante para a gente enxergar aí, né, como um olhar de fora, um olhar de fora, para a gente tentar outras coisas, né? Então achei bem interessante esse capítulo e principalmente também, né, de mostrar para quem não é terapeuta, a importância de estar aberto para terapia, né? Nos capítulos anteriores, não lembro qual exatamente agora, ela fala sobre os transtornos e quem está aberto para terapia ou não. Sim. Então, geralmente, as pessoas que mais estão abertas para terapia são as ansiosas e as deprimidas, né? São as pessoas que estão em tomadas de decisão ou com a vida muito estagnada ali, né? Sem um sentido, elas são mais abertas ao processo terapêutico do que as pessoas que têm transtornos mais específicos não, né? Voltados ao humor ou à personalidade, né? Como o transtorno bipolar ou borderline, né? Um toque, que a gente vê que já está com... que apesar que o toque é mais fácil de vir, porque ele fica... o incômodo é tão grande que a pessoa acaba sentindo a necessidade de ajuda, de né? Mudar os hábitos. Pânico, toque, tudo que tem como medo ou ansiedade como pilar ali, a gente vê que é mais fácil da pessoa procurar ajuda. Sim. Né? Mas os transtornos de personalidade mesmo, né? Como o caso do borderline, ou narcisista, a gente vê que é muito difícil essas pessoas procurarem. E quando procuram é assim, essa luta, né? Que o terapeuta tem que provar o tempo inteiro, né, que a terapia é importante para aquela pessoa. E não é esse papel do terapeuta. Não é esse papel nosso, exatamente. Esse capítulo, ele vem mostrar, assim, o quanto que é importante para quem entende que precisa de terapia, realmente está disponível para o processo terapêutico, aberto para o processo. Tanto que ela fala aqui na página 140, né? A Adriana Providella, uma querida. Oi, Dri, um beijo. Ela fala aqui, né? A terapia é um trabalho puxado e não apenas para o terapeuta. Isso acontece porque a responsabilidade pela mudança encontra diretamente com o paciente. E é bem essa coisa, se o paciente não tem a curiosidade sobre a própria história, não mergulha na terapia, né? Então isso é muito... Eu gostei de alguns pontos dessas duas páginas. Sabe tudo, aqui. né? Exatamente. Se ele já sabe o que está acontecendo com ele, que ele é certo em tudo, que está tudo bem. E é muito legal porque ela fala, né? Na terapia, o requisito é que você seja tanto responsável quanto vulnerável. Porque é na terapia que a gente mostra nossas fragilidades e a nossa vulnerabilidade, né? E é muito importante quando a gente realmente consegue, e ela fala isso lá no primeiro capítulo, né? Um pouco também, sobre essa nudez, né? Se desnudar de todas as máscaras, de todas as roupas, de tudo aquilo que a gente vai vestindo, e para estar na terapia de uma maneira muito aberta, né? Assim. Tem uma frase legal, aqui, ó. Pode falar. Um terapeuta vai segurar o espelho de maneira mais compassiva possível, mas cabe ao paciente dar uma boa olhada naquele reflexo, encará-lo e dizer:
não é interessante? E agora, o que acontece? Achei o máximo isso, adiante, porque... Vamos adiante, né? E agora? O que a gente vê disso? Eu adoro fazer essas investigações, nossa. Bom, acho que desse capítulo, basicamente isso, né? Nesse capítulo, a importância isso de mesmo. ter um grupo para você dividir o processo terapêutico. As supervisões. Aí o 19, o que sonhamos. Aqui ela fala um pouco da exclusão, né? Que é bem curtinho esse capítulo, inclusive. Que ela fala mais sobre um caso que sempre traz umas questões de exclusão, de se sentir excluído, né? O tema era mais esse, da Holly, né? E aí ela comenta, e eu acho isso também bacana da gente trazer, né? A exclusão sempre traz medos, né? Então, é o medo do abandono, é o medo de ser humilhado, é o medo de se machucar, é o medo do novo. Então, assim, todas as questões envolvidas com esse sentir tem muito a ver com medo, que é o que ela traz aqui nesse capítulo, né? Uma coisa que é muito importante deste capítulo é a questão do quanto a gente é impactado pelos nossos sonhos noturnos, não é? Objetivos de vida. Ela até cita que o Freud tentou analisar os sonhos, o Jung, né? Tem todo o Jung tem até o dicionário dos símbolos, tudo tentando trazer à tona essa questão do consciente, né? Trazer consciente. Tentar entender o que esses sonhos querem dizer. Na TCC, a gente não faz análise a gente não interpreta sonhos. O que a gente faz é tentar entender o que é que a sua mente estava processando por meio daquilo, né? Então, o que te incomodou no sonho, né? Que sentimentos ele te traz, o que gerou, né? Se gerou alguma angústia, Agora, interpretar, apareceu uma cobra, essa cobra significa traição. Isso, assim, a TCC não faz isso, né? Então, às vezes a pessoa quer falar sobre o sonho e ela traz isso para o processo terapêutico e, né, eu uso isso como uma forma de entendimento, né? O que está pesando, o que não está pesando em relação àquilo, o que isso significa, né? Quais são os significados de si mesmo sobre aquilo, para tentar entender o que na verdade essa pessoa estava processando por meio dos sonhos, porque cognitivamente falando, o sonho é um momento em que a pessoa está processando as informações do dia, seus desejos, né? Aquilo, né? Os seus medos. Então, por isso que os sonhos às vezes são bem confusos e traz à tona assim coisas que a gente tem muito medo de acontecer. Estava pelada no sonho. Hoje mesmo hoje mesmo eu sonhei que eu tinha ido para uma viagem à praia. E olha que coisa, né? Uma paciente falou que tinha vontade de ir para a praia, de conhecer a praia. E aí eu sonhei que eu tinha ido para a praia, mas que eu cheguei lá, era um lugar muito legal, uma casa muito... Mas estava um pouco frio. E aí eu vi que eu não levei biquíni, não levei toalha. Como que alguém vai para a praia? E não leva nada. Aí eu falei, gente, mas como assim, né? Eu vim para a praia. Aí eu ainda falei para alguém que eu não sei quem é, que estava no sonho, não reconheci a pessoa, que eu precisava ir numa loja para comprar um biquíni e uma toalha, porque eu não tinha. Então, olha que coisa, né? Uma coisa que eu escutei, vivi. Aí sempre tem um medo, que é esquecer alguma coisa, né? Eu tenho uma forma de trabalhação que eu aprendi dentro da terapia sistêmica muito bacana, que não é uma interpretação, mas a gente faz um exercício em terapia, quando tem sonhos, de que você é tudo aquilo que está aparecendo no teu sonho, né? E aí você vai passando junto com o teu paciente, eu vou fazendo isso com o meu paciente. Então, vamos imaginar, você sonhou que você está no lugar...
onde tem umas pessoas, tipo, tem umas pessoas na praia, tem umas pessoas, né? Tem umas pessoas ali vendendo uma mercadoria X, tem uma criança em tal lugar. 3 personagens no seu sonho. Na terapia deste olhar sistêmico, você é todos esses personagens. E aí, então vamos agora olhar você sendo aquela criança. Como que essa criança está? O que ela está trazendo? E aí você vai trabalhando aquilo que está vindo. Ah, você é aquele vendedor ambulante. O que está ali? E vai também, você é aquela pessoa que está na praia. E tem tanto conteúdo que sai daí, Dani, que é incrível. Sim, Coisas imagino. muito inconscientes, porque a hora que está verbalizando, vai vindo as emoções, vai vindo, né? E aí é teu. E aí você trabalha aquilo tudo também. É lindo, eu aprendi isso também num dos cursos que eu fiz, é muito bacana. E ela Esse capítulo é isso. fala que os sonhos pode ser uma autoconfissão, uma pré-confissão, que às vezes os próprios medos que aparecem no sonho podem ser trabalhados em terapia, porque pode dizer muito sobre a pessoa. E olhando para o meu sonho... Não estou te ouvindo. Muito de esquecer as coisas. Então eu acredito que é uma coisa minha isso, né? De chegar num lugar e ter aquele receio de não ter levado o que precisava ser levado, que era importante, né? Então tem muito do meu esquecer aí. Vamos aí tem lá. A primeira confissão. O livro que não estou escrevendo. Muito gente, legal. Vamos lá. Lembrando, ela é médica, terapeuta e ela é jornalista e escritora. Ela não é médica, ela saiu da... Ela começou a fazer médico, parou. Começou a fazer medicina e parou. Parou, isso. Né? Mas ela tem a veia jornalística, né, de escritora, e aí ela conta nesse capítulo que ela foi chamada para escrever um livro. A princípio era um livro sobre parentalidade, né? E aí ela não aceitou escrever esse livro porque já estava maçante o assunto, em todo lugar falando sobre isso. Então ela começou a dar a ideia de escrever sobre felicidade. E esse livro não sai do lugar. Porque ela estava feliz com o namorado, né? E agora está vivendo uma outra situação e está difícil de sair do lugar esse livro, né? Só que ela nem lembrou de falar isso para o terapeuta dela. Então, nesse capítulo, ela vem falar sobre a questão, né, por que a gente está escondendo determinadas coisas em terapia. Ou por que a gente não se lembra de falar isso, né, para o terapeuta. Às vezes deixa para o último minuto do segundo tempo da sessão. Que é para não trabalhar. Uma coisa que eu tinha que escrever. Esqueci que tinha um negócio, assim, um negócio super importante. Acontece isso direto, né? Mas como ela se lembrou que não... Que era sobre isso, né? Entendeu? Daí ela veio e trouxe essa questão aqui à tona. Por isso que fala a primeira confissão. Algo que estava ali escondido, que ela não estava falando nem para o próprio terapeuta, mas aí agora ela começa a trazer, né? Como está sendo difícil falar sobre felicidade nesse momento. Como que eu vou escrever um livro sobre felicidade, né? E aí ela já ganhou dinheiro, né? Ela tem que escrever. Ela tem que escrever, e eles estão discutindo sobre isso aqui, na terapia, na terapia, né? E aí ele volta a questionar, porque o terapeuta dela sempre questiona assim, o que realmente de importante tem nas coisas que ela traz para a terapia, porque ele entende que do que ela está falando, a percepção dele é que o grande problema dela é o tempo, né? Como se a vida estivesse passando e ela não tivesse mais tempo, que ela está envelhecendo, né? Então, ele sempre vem questionar o que é que está por trás daquele medo dela, né? Sim.
Aí ela Tem uma coisa fala muito várias. bacana que ele traz aqui na página 152. O terapeuta explicou que, com frequência, diferentes partes do nosso íntimo querem coisas distintas. E se silenciamos as partes que consideramos inaceitáveis, elas vão encontrar outra maneira de se fazerem escutar, né? Exatamente. Aquilo que a gente tenta esconder vai, de repente, acender, vai aparecer, vai acontecer algo forte que vai trazer à tona tudo o que precisa ser. É, Muito intenso. muito, E ela vem muito, muito. falar sobre o que é felicidade, né? Ela traz toda essa questão aí de como que a felicidade tem até uma fórmula, né? Então ela vem trazer bastante coisa assim para mostrar o quanto que é difícil escrever sobre isso no momento em que você não está Não sentindo isso, está que é feliz. como se a pessoa fosse cínica e mentirosa, né? Mas na verdade, eu acho que a grande, até mesmo uma reflexão que eu fiz quando ela trouxe o assunto à tona, é que assim, nem sempre nós vamos falar de coisas que nós não sentimos ou que nós sentimos. Né? Saber o que é felicidade, como conquistá-la, não significa que naquele momento nós estamos felizes, porque a gente pode estar passando por um momento difícil igual a ela, não estar totalmente feliz naquele momento, não se sentir totalmente feliz naquele momento, mas saber o que é ser feliz, saber o que precisa, porque eu acho que é uma cobrança social, né, de que você tem que estar feliz todos os dias. Que o dia que você está triste, você tem que correr atrás da felicidade, mas a tristeza, né, é parte da nossa vida. Né? E quem assistiu os filmes aí do Divertidamente, cada dia que passa tem essa certeza da importância Todas fazem que, parte das emoções todas. né, que a felicidade é um conjunto de coisas que você vive. E a tristeza faz parte de ser feliz nessa vida. Sim. Se sentir triste com algumas coisas é ser humano, né? Então, Muito bacana também. Acho que esse capítulo é mais isso, né, Dan? acho que sim. No geralzão. Acho que é importante a gente colocar uma coisa, porque ela tinha bastante dúvidas se ela escreve ou não. Ela ainda tem, né? Na verdade, Ela ela não tem dúvida chegou ainda, não numa parou, aqui não conclusão. falou. Se ela escreve ou não esse livro, se ela tem condições ou não para escrever esse livro, e ele fala assim: diferentes partes de nosso íntimo querem coisas distintas. E se silenciamos as partes que consideramos inaceitáveis, elas encontrarão outras maneiras de se fazerem escutar. Então, que ela precisa ouvir essa parte dela que tem dúvidas sobre escrever ou não, né? Sim. Então, ele pediu ao sujeito que se sentasse em uma. Ah, tá, Aí daí ele é fez. a técnica do espelho. Que ela não tá falando do terapeuta dela em si, né? Mas Sim, essa aquele de caso trocar. que traz angústias e aí o terapeuta pede para fazer até como se fosse um espelho, né? Senta naquela cadeira e sinta como se fosse a outra parte sua. O que você está sentindo? São técnicas utilizadas em algumas terapias também. Né? Psicodrama usa bastante isso também. Né? De A olhar TCC usa também isso aí da de um outro técnica jeito da cadeira. também, tudo mais. Sim, mas aí ele traz uma coisa no finalzinho que também é muito legal. Muitos dos nossos comportamentos destrutivos nascem de um vazio emocional, que clama por algo que preenche. Então, como é importante a gente olhar esse vazio, né? E não deixar fazer de conta que ele não existe, mas é mergulhar um pouquinho nele, sim, e às vezes é só ficar nele, né? Eu lembrei muito de alguns casos que eu estou atendendo que estão passando por situações muito difíceis e né? É difícil. E às vezes Sim, a paciente sai assim, né? É isso ainda, é isso ainda. E precisa estar ali ainda, nesse lugar. E não fazer de conta que tá tudo bem sempre, porque não tá. Bora pro 21.
Aí no 21, terapia com camisinha. Eu tenho que discordar dela, né? No sentido de que ela usa essa analogia para falar, esse termo, né? Para falar que a terapia online é como fazer sexo com camisinha. Eu também discordo. É que, né, talvez a base teórica dela seja mais psicanalítica e o setting terapêutico se torna uma coisa essencial ali Mas eu acho que depende muito do caso, Dani. Eu não discordo totalmente dela com relação a isso. Bom, eu atendo online, nós atendemos online há mais de 15 anos, né? Nós duas. Não foi nesse boom de online. Então, assim, mas já aconteceu de eu perceber alguns casos e encaminhar para outras pessoas presenciais. Não, também já percebi que aquele tem gente que perfil não ia dar certo para o online mesmo, entende? Então depende muito do perfil, do que de fato aquela pessoa está disponível para estar em terapia também. Isso é muito importante. Aquilo que eu falei, às vezes eu tenho que negociar com os meus pacientes que eles não façam outras coisas enquanto está na terapia. Às vezes não, né? O contrato terapêutico esse. É o contrato, né? Nosso, né? Ó, a terapia online ela funciona da seguinte forma, né? A distância da tela para que você possa ver melhor a pessoa, né? Os ruídos, o lugar, que não é para estar em outros sites. Então, sim, tem várias coisas que a gente ali, né? precisa, e tem pacientes que não obedecem isso, já é do paciente, quer dizer, só que eu trabalho isso também, né? Eu falo. Ser visto ali na hora, né? Olha. Também. Mas só que é o tal negócio, né? Porque ela traz à tona essa questão, porque o John quer fazer terapia online num dia lá que ele está desesperado. Ele não pode ir até o consultório, trabalhando, e quer fazer essa terapia online. E o John é um paciente que presencialmente ela teve que insistir várias vezes para ele, mesmo no presencial, tirar o celular, né? Então, quer dizer, mesmo o paciente presencial, ele pode ser esse paciente que não obedece ou que não cumpre as regras ali do contrato terapêutico e você tem que relembrá-lo, educá-lo por várias vezes, né? Então, assim, acredito que a terapia online não seja para todas as situações, nem para todas as pessoas, né? Tem que ter um ambiente adequado. Né? Nem para todas as idades, né? Eu acho criança muito complicado de atender online. Mas o que ela traz aqui nesse capítulo é isso, né? O John, ele precisava muito fazer um atendimento com ela, pelo menos era o que ele achava. E aí ela não queria fazer esse atendimento online, porque ela não acredita muito, né? Ela tenta desmarcar a sessão, marcar num outro horário, mas ele insiste de ser uma coisa muito urgente. E aí, quando ele traz essa urgência na sessão, ela aceita, né? Só que é assim, gente. Ele tá no meio da muvuca, larga ela plano sozinha direto. Então, em vários momentos, ela coloca, eu fiquei vendo o sapato dele. Porque ele abaixa o telefone, né? O telefone, Então, em alguns momentos ela não sabe se estava falando com ela ou não. Sim. Então, ela traz tudo isso e no final das contas, o que ele quer é que ela converse com... Por isso que é urgente. Porque a urgência dele era que ele queria que ela conversasse com o terapeuta da esposa. Para convencê-lo a entender a situação dele. Então, ele é muito manipulador, né? Ele é muito manipulador, exatamente. Mas tem pontos interessantes aqui com relação ao caso dele, nesse caso, não com relação ao online ou não, que ela traz, que é muito legal da gente também deixar registrado aqui, né? Nós já falamos em outras lives, até em outros livros que a gente leu,
Mas aqui, né? Ela conta que sempre que uma pessoa em um sistema familiar começa a passar por mudanças, que é o caso também da esposa em terapia, começando também a olhar coisas ali, né? Mesmo que sejam mudanças saudáveis e positivas, não é raro que os outros membros desse sistema façam todo o possível para manter o status quo e trazer as coisas de volta para uma estabilidade, aspas, né? Então, o que está acontecendo? Ele está em terapia, a esposa tem uma depressão e ele vai para cuidar um pouco dessa ansiedade dele com relação a isso também, e poder lidar com ela. Só que o que a esposa pede, na realidade, é que ele seja mais presente, que é exatamente a maneira que ele atua na terapia também. Uma dificuldade de estar realmente presente. E aí o que acontece? Quando a esposa começa a mudar o jeito de lidar com ele, isso causa um certo terror para ele, né? Ele fica, como assim? Ela nunca falou assim comigo, agora ela tá falando de uma maneira saudável, porque o terapeuta está instruindo essa esposa a falar de maneira saudável, buscar falar como ela se sente, e isso tá deixando ele num incômodo, porque não é o que ele conhece. E isso que acontece muito em terapia, né? Quando a gente começa a buscar terapia e começa a perceber a nossa mudança com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, parte do nosso trabalho, isso ressoa de um jeito diferente no outro e volta para a gente de um jeito também diferente. Ou seja, mudanças começam a acontecer nesse sistema familiar ou no trabalho, seja lá onde você está. E isso causa essa certa estranheza. E é isso que ele está trazendo, né? Ele quer que ela fale com o psicólogo dela, que não é assim, tipo, essa esposa não é a esposa que eu estou acostumado. Mas e mesmo porque ele está trazendo coisas para ele olhar. Ele está sentindo como se ela achasse que ele não gostasse dela. E ele gosta. Sim. E ele não está sabendo. Ele fala, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tô tentando mudar, eu tô aqui nesse processo terapêutico por causa disso. Né? Então, ele fica desesperado, assim, no sentido de que ele tem medo que essa esposa largue dele, o deixe por causa disso, sendo que ele, na cabeça dele, ele tá fazendo tudo possível para colaborar, né, e quando a esposa fala para ele assim que ela sente falta dele, ele né, mas eu tô aqui, né? Só que ele não tá, porque ele tá no celular, ele tá no computador, ele tá trabalhando, não tá junto, né? E né? Essa presença de fato. Né? E eu achei bem legal o jeito da própria terapeuta, né, dela falar com ele, né? Que ela fala assim, olha, mas se a Margot não gostasse de você, né? Se ela não quisesse sua presença, se ela tivesse a fim de cair fora, qualquer coisa assim, por que ela estaria dizendo que sente a sua falta? Exatamente. Por que ela te ama, né? Então, é muito legal isso, muito, né? Que mostra assim, o quanto que como que é o processo terapêutico. E o mais interessante deste capítulo é que ela entende nessa conversa que o terapeuta da esposa é o próprio terapeuta. Então, o terapeuta dela. Então é o Wendel. Aí ela entra em conflito, deve continuar. Né? Aí ela entra num conflito assim que como que ela vai conversar com o terapeuta dela sobre um paciente, né? Cuja esposa é paciente dele. E um monte de coisa vem na cabeça dela, achei bem interessante, né? Onde será que ela senta no consultório? Todas as angústias dela, desde o começo do livro, de como foi a primeira sessão e tal, ela traz assim, né? Onde será que a Margot senta no consultório? Né? Será que ele faz isso? Ela sente uns ciúmes do terapeuta, né? De ter que dividir o terapeuta. Meu Endel. Então, é muito legal que a gente vê isso, né, dos próprios pacientes. Eu já ouvi, né, paciente minha falar assim, eu tô com uma pessoa veio pedir indicação de terapia, mas eu falei, procura aí, não vai fazer terapia com a minha terapeuta, né? Eu já ouvi isso. Sendo que
como se fosse possível entrelaçar, sei lá, né? Se é muito amiga, muito íntima, isso pode até gerar um problema, mas uma conhecida, né? Então, como que é engraçado esse ciúme que gera, né? Que as pessoas acabam querendo exclusividade, né? Sim, sim. Mas uma coisa também muito bacana que logo depois que ela descobre, né, que o Wendel é o terapeuta dela, é o terapeuta da esposa do paciente dela, ela começa a falar um pouco sobre essa questão do homem em terapia, né, que é um pouco mais difícil a gente ver homens em terapia. E aí na página 159 ela traz um texto bem bacana que eu gostei, que fala assim: os homens tendem a estar em desvantagem, porque normalmente não criados para ter um conhecimento prático de seus mundos internos. Para eles é menos aceitável socialmente falar sobre os seus sentimentos. Da mesma forma que as mulheres sentem uma pressão cultural para manter sua aparência física, os homens sentem essa pressão para manter sua aparência emocional. As mulheres tendem a se abrir com amigas ou familiares, mas quando os homens me contam em terapia como se sentem, quase sempre sou a primeira pessoa a quem eles confidenciam algo de fato. Assim como minhas pacientes, os homens lutam com seus casamentos, sua autoestima, sua identidade, seu sucesso, seus pais, sua infância, sua necessidade de ser amado e compreendido. E, no entanto, pode ser complicado abordar esses tópicos com seus amigos homens de uma maneira significativa. Não é de se estranhar que as taxas de abuso de substâncias e de suicídio em homens maduros continuam a aumentar, né? Muitos deles não sentem ter nenhum outro lugar a qual recorrer. Isso aqui eu achei muito importante e é muito real, né? Eu atendo hoje mais homens do que mulheres. Olha que interessante. Olha, eu tô com bastante homens. Eu tenho bastante também. E eu tô assim muito feliz em poder ler algo assim, né? E ter hoje atendimentos, mais homens em atendimento nos últimos anos também, porque eles estão disponíveis, começando a abrir um pouco o espaço para esse sentir, né, Dani? Isso é muito bom, muito, muito bom. Né? Eu ainda acredito que vai ter uma geração mais saudável com relação a isso. Eu nunca tinha parado para pensar, mas eu tenho metade, metade, mais ou menos, né? E geralmente os homens começam o trabalho por conta do trabalho, né? Uma dificuldade no trabalho, um desemprego, alguma coisa que afetou, né, a relação com o trabalho. Mas eles ficam por questões pessoais, né? Sim. Pelos relacionamentos, por brigas familiares, eles acabam ficando por questões pessoais, né? Então, é bem interessante mesmo. Essa parte do livro eu achei muito bacana, assim. Então, o John culpa um pouco, né? O terapeuta da esposa. Porque ele tá vendo a mudança dela e ele tá achando que o terapeuta tá fazendo uma lavagem cerebral. Então, aí ele acha que está convencendo ela de ser diferente, né? Porque, na verdade, está ensinando a esposa a lidar com a situação, a se expressar. Sim. E aí ele fala, antes que ela pire de vez, quer dizer, como se a culpa fosse sempre dela, né? É ela que tá mudando, é ela que tá assim, é que ele tá do jeito que ele sempre foi, entendeu? E então, o jeito que ela tá lidando com ele é muito bacana, né? Porque aí no finalzinho desse capítulo, ele fala que sente falta de como eles eram antes. Aí tem um gancho. Ele reconhece, né? Ele reconhece. E é interessante que a terapeuta, ela sempre traz para ele assim, olha, mas tá vendo que é esse seu comportamento aqui? É como eu me sinto quando você mexe no celular e a gente está em terapia, né? É como eu me sinto. Então, eu vi, assim, várias coisas significativas nesse capítulo, assim, para a sessão terapêutica, né? Da questão da flexibilidade, né? Da importância de você abrir mão de algumas crenças de ideais da terapia, né? Então, o ideal é que seja assim a terapia, né? Então, eu deixo a minha crença de que o online não é tão bom, né? E abro essa exceção para atender uma necessidade do paciente, mas deixo claro para ele que é uma exceção.
Isso eu achei super importante. A importância de entender, né, toda uma questão cultural, né, que a terapia não é só sobre a pessoa em si, mas uma sociedade que ela está inserida, todas essas questões culturais que a gente vem de geração em geração, né, desses papéis que os homens ou as mulheres acabam desempenhando, da questão de analisar até onde vai o papel do terapeuta, né, porque qual é o papel da terapia e qual é o papel do terapeuta. Então, várias coisas, um capítulo muito rico, né, de autoanálise, né, que a própria terapeuta faz essa autoanálise enquanto ela está atendendo esse paciente. Então, olha, cheio de coisas para a gente refletir aqui, que muitas vezes uma terapia não funciona, não dá certo, porque a gente não entende o processo terapêutico. A pessoa não consegue entender como que a terapia funciona, qual é o seu papel nessa terapia, né? Porque a gente vem muito de um olhar médico, né? De um olhar de um tecnicista, né? Do consultório, da prática, né? Vem muito lá da medicina e aí a gente espera muito a receitinha, espera muito, né? A gente reclama muito quando o médico não escuta, quando o médico não é atento aos detalhes que nós estamos trazendo e, ao mesmo tempo, às vezes a gente cobra do psicólogo uma atuação médica, né? Cadê os exames? Cadê os testes? Cadê, né? Não tem um negócio que eu posso fazer um teste aqui que vai falar o que eu tenho, né? Então, vem muito desse lugar do exame clínico, né? Do exame de sangue, concreto. Algo mais concreto, né? Algo mais concreto, exatamente. É isso, né, amiga, por hoje? É isso. Sim. Acho que é isso. Acredito que seja. Já terminamos esse capítulo também. É isso. Acho que tem uma parte da raiva aqui, mas a gente já falou também sobre as emoções, acho que tá tudo certo. Então tá bom. Então, por hoje é isso. Nós somos até o 21. Aí na próxima a gente segue mais um pouco, na próxima quarta. Tudo de bom pra vocês. Um beijo e um queijo. Tchau, amiga. Tchau, gente.